Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. EdgarEdig, Subverso Cast no ar, aí nas suas redes sociais, aí no seu ouvido. Estou aqui com o querido Léo Xavier e hoje a gente tem Fábio Militão. Léo, fala um pouquinho aí do Fábio. Fábio, depois se apresente aí pra gente, para os nossos ouvintes, pra gente conhecer mais a sua história. É um prazer estar contigo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aí, Léo Xavier, junto com o EdgarEdig. Hoje a gente está com o Fábio Militão. O Fábio Militão é um cara massa aí da área de educação física, né? Formado pela Unicor, né? Três Corações, né? É isso, né? É, E ele é estudioso da história do esporte, né? No Brasil e no mundo. E tem um podcast também que chama Memórias de um Gigante, né? É muito bom aí para quem curte o Cruzeiro, né? Então, já dou a dica aí também para a galera dar uma conferida lá, beleza? Então, Fábio, conversa aí com a gente. contar um pouco o caso, né? A gente teve a pandemia aí desde 2020 e nesse período que eu fiquei um pouco mais em casa, eu comecei a me interessar um pouco mais por uma história que a gente não achava, né? Que é a história do futebol brasileiro, né? Mais detalhadamente, do futebol mineiro, é difícil a gente achar informações e que isso implica no futebol de hoje, né? Principalmente nas questões raciais que parece que a gente vê o futebol lá logo do seu início e a gente vê até hoje, parece que a coisa até hoje não mudou. Então, foi um objeto de pesquisa minha, né? Então, assim, foi um processo muito bacana e, assim, eu acho que eu passo a contribuir um pouco mais com quem gosta do futebol, principalmente pela história. Legal. Ô, Fábio, eu já gostei de você muito porque você primeiro torce pro glorioso Cruzeiro, não aquele glorioso que não tem glória nenhuma, né? Tá Então, bom, tá já bom. fico feliz com essa entrevista, cara. Ô, Fábio, e me conta aqui, cara, como que você começou o seu interesse pelos esportes, né? Ali na juventude, foi na juventude, como que foi? E consequentemente depois, né? Você acabou de falar que foi na pandemia que você começou a fazer essa pesquisa, né? Ou antes disso você já tinha uma busca, uma busca aí por essas questões de história do futebol? Como que deu esse início aí? Primeiramente, sim, futebol é uma coisa cultural nossa, né? A gente nasce, o primeiro presente que, pelo menos na minha geração, ganhava era uma bola, né? E mesmo a gente sendo ruim de bola, a gente passa a ter essa paixão, né? E aí fui para a área de tecnologia, mas no meio do caminho eu cancelei, falei assim, eu quero ser treinador de futebol, porque eu ia para os Uhum. estádios e gostava de fazer análise tática dos jogos, né? E assim, era muito legal que às vezes eu na arquibancada eu falava assim, ó, o treinador tem que fazer isso, isso e isso, na hora o treinador fazia, parece que ele estava me escutando. E aí eu fui fazer o curso de educação física, né? E assim, depois que eu formei para educação física, trabalhei 6 meses como treinador de futebol, mas aí algumas coisas me chamaram a atenção que eu vi que não é um campo que faz parte daquilo que eu defendo na minha vida, né? Eu Sim. conheci pessoas que tratavam o futebol de uma outra perspectiva e eu acho que não é um campo para mim, né? Uhum. De casos de pedofilia, de casos assim de racismo mesmo, né? Então eu falei assim, opa, não é o meu campo. Eu prefiro ficar por trás tentando defender esses direitos. Aí eu fui para a educação. E aí Aham. fiz concurso para ser professor de educação física. E eu falo o seguinte, talvez financeiramente eu não sou realizado, mas profissionalmente eu não troco essa profissão por nada que é ser professor. Entendi, entendi. E como é que você fez essa relação da história, né, do futebol com a educação física? Como que você encontrou essa veia aí? Como é que você faz essa transição? Conta pra gente um pouquinho dessa busca aí da história do futebol. O futebol, o que eu passei a entender o futebol? A gente passa a ver que há uma mudança social nos últimos tempos. O que seria isso? A gente vai acabando com os campos, com aquele futebol que a gente tinha em bairro, e De talvez rua, por né? questões da violência, isso, talvez por conta da violência, talvez por questão imobiliária. Então, o que acontece? O jovem da periferia ele ficou exprimido e ele já não tem mais acesso ao lazer, ao esporte.
né? Até mesmo a cultura, né? Até uma discussão muito complexa a gente poder bater o funk aqui, que culturalmente é um estilo de música que eu, por exemplo, não gosto, mas eu acho que a sociedade trata com extremo racismo. Uhum. Então, o que acontece? O menino, ele passa a jogar o futebol dentro das escolas. E a gente passa por um processo que as escolas nossas são muito sucateadas. Eu já trabalhei em escola que não tinha bola para os meninos. Então, assim, a gente começa um processo de exclusão no futebol. E quem que vai Aham. jogar futebol? O que tem condições de pagar uma escolinha. Então, eu passei a ter uma perspectiva seguinte: se não é o espaço social, que a escola hoje é o espaço social, o jovem da periferia ele já não tem mais acesso ao esporte, né? Ao Eu não lazer. falo nem de você ir nem ir ao arquibancada assistir uma partida de futebol. Eu falo mesmo da prática mesmo, que eu na minha infância eu tinha e hoje os meninos não têm mais. Entendi. É um pouco pesado esse relato aí, viu, cara? Porque eu escuto relatos, né, cara, de grupos falando, o pessoal não joga mais futebol em tal grupo social e tal, tal, tal. E isso é muito triste, cara, porque se tem uma coisa que ajuda, né, na formação, na educação, na sociabilização, né, do jovem, enquanto cidadão, enquanto, né, pessoa, é o esporte, né, cara? E eu queria ampliar essa pergunta, cara, para algumas áreas, né? A primeira delas, assim, um relato que eu já presenciei de psicólogos, né, de psicanalistas falando dessa questão, sim, do abuso no futebol, de jogadores que foram abusados, né? E isso vem se tornando cada vez mais falado, né? Eu acho que ainda não teve um caso divisor de águas que viesse para conter esse tipo de abuso que tem, né, na escala profissional do futebol. E o segundo ponto seria uma pergunta que não tem muito a ver, né, com essa questão do abuso dentro dos clubes, mas que seria você acha que essa questão social de não ter mais o acesso a um campo de futebol, a uma bola, daquela nossa época, porque eu acredito que a gente é da mesma geração, o que fazia com que a gente tivesse acesso a essas coisas e hoje em dia os meninos não? Seria um terceiro setor que não tem investido, o Estado não tem mais projeto que abrace essas crianças, ou os próprios clubes não têm mais, né, a questão dos olheiros ali mantinham parceria com pequenos campos, pequenos clubes de bairro, né, para encontrar jogadores. Qual que é o fator social que você enxerga que tem minado o esporte para esses meninos de periferia? Eu vou falar primeiro sobre a questão de abuso. Eu não acredito que os grandes clubes hoje tenham mais isso. Nem Entendi, Cruzeiro, nem entendi. Atlético, nem América, né? Houve até um caso na época que eu não lembro a data, se foi 2006 ou 2007, teve um caso desse, de um empresário chamado Baiano, foi dentro do Cruzeiro, isso deu maior polêmica. Na época eu dava até aula na Unicor, eu dei aula na Unicor também, né? Sim, Aula de basquete, e um dos alunos meus era um juiz dessa partida. Ele relatou o fato que o pai queria matar esse baiano lá, né? O baiano era até empresário do Guilherme, aquele que jogou no Cruzeiro do Atlético. sim, E o Alvimar Perrella, na época, expulsou ele, expulsou essa turma toda. Então, o que acontece? O Ministério Público, ele proíbe hoje alojamento de crianças abaixo de 13 anos de idade. Então, o que acontece? As crianças hoje, com 13, 14 anos de idade, eles têm certa maturidade que o menino de 8, 9, 10 não tem. não tem, né? Então, hoje é proibido. Então, por isso que, assim, foi uma medida que, a meu ver, é errada, né? Eu deixo bem claro isso, que isso é igual o marido traído. Chega em casa, vê a mulher com um amigo dele, vai lá e vende o sofá. Eu acho que você tem que ter outras medidas cabíveis para isso, né? Eu acho que um menino, às vezes, ele mora no, no interior de Montes Claros, por exemplo, lá em Montes Claros, aqui é a região ali, e você tem um menino extremamente talentoso e fica muito difícil dele praticar o esporte ali até chegar a 13 anos de idade, né? E a gente sabe hoje que a juventude hoje com 10, 11 anos já está se perdendo. Então, assim, é uma crítica que eu faço. Eu acho que poderia ser um outro tipo de discussão sobre isso, mas acha que a partir dos 13 anos é o que você pode elogiar. Então, isso é uma discussão meio complexa. A outra pergunta foi sobre a questão do futebol de formação.
Eu, em 2018, entreguei um projeto para o Cruzeiro, que eu falava a seguinte coisa no projeto. Foi uma pesquisa que eu fiz, que os grandes jogadores de futebol, eles nascem nas cidades de onde eles jogam bola e têm os times de coração. Na época eu fiz o Paquetá, fiz o Vinícius Júnior, fiz o Gabriel Jesus, o Neymar, todos eles torciam para o time da cidade que ele nasceu. E aí você mapeava os jogadores de Cruzeiro e Atlético, você não via ninguém de Belo Horizonte e nem da região metropolitana. Então o que acontece? Os meninos que moram aqui na região, eles acabam não tendo uma oportunidade por um simples motivo, porque não tem empresário. E aí, essa juventude que às vezes poderia ter o sonho de jogar futebol e com qualidade de jogar futebol, acaba se perdendo, desistindo, indo para outros caminhos, né? Então, foi um olhar que eu fiz, mandei esse projeto Cruzeiro, eles engavetaram na época, mas era ter uma tendência de você ser um clube formador de crianças, né? Já que não podia alojar crianças de até 13 anos de idade, que crianças menores que isso fosse acolhida pelo Cruzeiro, ou Atlético, o que seja. Porque a partir do momento que você começa a formar uma criança 8, 9, 10 anos, ele tem uma tendência muito grande, muito mais de ser um jogador de futebol. Que tem um fator primordial que ninguém olha, é a família. Um menino aqui, a família está do lado. Você Sim. pega um menino que vem do Maranhão, a família não acompanha. Então aí chega o menino com, às vezes, 14, 15, 16 anos, o menino se perde. É dinheiro na conta, é falta da presença da família. Há um caso de jogadores com muita depressão por ausência de família, meninos novos. Então, assim, eu acredito que assim, a falta de uma presença familiar na formação dessas crianças, até como ser humano mesmo, é um ponto muito falho que o futebol deixa. Então, se o Cruzeiro, por exemplo, o Atlético ou o América, ou que seja o clube, tivesse um olhar para a região de Belo Horizonte, região metropolitana, talvez a gente daria mais oportunidade para esse menino de periferia. Entendi, entendi. Léo, você tem alguma pergunta? Pô, cara, na verdade eu tenho várias, né, bicho? Mas eu tô impressionado aí com os relatos, então, assim, eu tô bem como ouvinte hoje, assim, né? Eu acho que essa coisa, assim... Bom, já que você tocou muito na questão social, eu vi uma fala do Fábio em um outro momento, falando sobre a questão do racismo, né? No futebol mineiro e tal. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quando ou como e quando, né, você percebeu que podia atuar como agente de mudança, né, de mudança social para os seus alunos através da educação física, seja os alunos como técnico, né, ou os alunos da escola mesmo, né, escola pública. Eu não sei se você trabalha em escola particular, como é que funciona, entendeu? Mas assim, essa questão de ser agente de mudança, quando que você percebeu isso? Qual foi o momento, assim, o insight, né? Ô, Léo, eu acho que trabalhar na educação pública foi uma escolha minha. Então, para mim, trabalhar na escola pública, eu tenho que ser muito mais além do que um professor. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com escolas particulares, de ser professor de basquete, né? Basquete é meu segundo esporte que eu já trabalhei e eu gosto, mas eu não quis. Eu preferi ainda estar dentro da escola pública. Eu acho que a gente que trabalha na escola pública, a gente vai muito mais além do que ser professor, sabe? A gente é um ser de transformação. E eu estava até escutando um podcast agora da Dilma antes da gente falar, e ela deixa isso muito bem claro. E eu fiquei muito mexido com isso da minha profissão de professor, sabe? Quanto que a gente, como ser social, consegue ser transformador. Eu tenho um caso clássico que eu gosto de contar, até da música, não tem nada a ver com educação física ou esporte, mas como ser de transformação. Eu tinha um aluno que chama François Sabino. Hoje até as pessoas conhecem ele nas redes sociais. E ele era um aluno que não gostava de estudar, mas ele gostava de estar com o baixo dele para baixo, para cima, e aprender a tocar e tocar. E eu, numa reunião pedagógica, o pessoal está assim, tem que dar bomba nele. Eu falei, não tem que dar bomba, tem que passar, porque o sonho dele é outro. Ele não vai sonhar em ser um cientista ou um médico, ou o que seja, ele quer mexer com a música. Uhum. E passamos ele formou, ele montou a escolinha de música dele, gravou o CD dele, ele dá aula de música, e hoje ele é muito mais feliz na profissão dele do que se a gente tivesse segurado lá atrás. Então eu falo assim, a gente como professor, a gente, além daquilo que a gente ensina como matéria, a gente tem que ser um ser de transformação. Sim. E trazendo um pouco para a educação física, né, a gente fala que eu cresci,
eu era muito razoavelmente um jogador de futebol. Eu era daquele que, quando fosse tirar os 5, eu era sempre escolhido, porque eu era o que faltava para fazer os 5 jogar. Eu dava conta de jogar. E o que era ruim não jogava futebol, né? E hoje eu falo assim, por que o ruim não joga futebol? Ele tem que ser incluído, né? E eu sempre, quando eu faço meus campeonatos e eu faço esse ficha de inscrição, eu deixo bem claro. Eu pergunto aos meninos assim, olha, quem são os mais fracos? Eles vão jogar e vai ter cada um em cada time de futebol. Porque o futebol ele tem que ser de inclusão, Sim. principalmente dentro da escola. Você não pode trabalhar a exclusão hora nenhuma dentro da educação, né? E ainda mais indo de escola pública, né? Eu, como um funcionário público, eu tenho que prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Eu estou lá para prestar um serviço para a qualidade, para a sociedade, né? Então, a educação física, o esporte como inclusão, ele tem um papel fundamental para isso. Pois é. Olha só, eu citei aí, né, uma fala sua sobre a questão do futebol mineiro, né, e brasileiro, sobre a questão da segregação racial e social. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Para a gente, que eu acho que assim, é legal, assim, o que eu ouvi, eu fiquei impressionado, tanto que o que eu ouvi foi o que você falou, acho que foi ano passado, e eu não esqueci. E eu acho que esse é legal, assim, a galera saber, né? Não só o DG aí, mas todos nós aqui, os ouvintes, né? Manda aí. Ô, Léo, então agora eu vou contar um pouco de história, então, beleza? A gente sabe que no século XIX, ali no final do século XIX, quando tem o fim da abolição, você tem uma questão política no Brasil, que é depois da abolição, você tem ali a lei da vadiagem, que você era proibido negros, se não estivesse trabalhando, iriam presos, né? E aí você começa a ter um contexto de exclusão do negro para tudo quanto é a área social, né? Se a gente for estudar o esporte ali no final do século XIX, né, você vê que o Rio de Janeiro, perto das praias, tinham as favelas e tudo mais. As favelas são tiradas porque os médicos falavam que você tomar banho de mar era questão de saúde, né? E aí, se a gente for ver, assim, Flamengo, Vasco, tem tudo o nome lá, regatas, né? Então, as regatas foram a grande força ali do início do final do século XIX, né? E então aí você começa a ter uma questão mesmo de eugenia no esporte, né? Só branco podia participar, negros no máximo poderiam fazer a trabalhar. E o primeiro negro que a gente vê relatos na história, talvez de grande importância aí, foi um jogador do Bangu, chamado Carregal, da fábrica de Bangu, né? Uhum. E o Bangu, ele é de uma região de periferia do Rio de Janeiro, né? Então, assim, se a gente for pegar esse contexto histórico, o negro lá no início ele não tinha acesso ao esporte, né? Se a gente pegar a questão de, por exemplo, a imigração dos europeus para cá, da questão da purificação da cor, né? Você tem a questão do futebol não ser profissional, ser um futebol amador. Então, como que as pessoas sobreviviam? Então, o negro, nesse início, ele praticamente não teve acesso ao esporte lazer e era somente ao trabalho, né? E aqui em Belo Horizonte, se a gente for estudar o início do esporte aqui em Belo Horizonte, você vê que os clubes eles são formados por estudantes, né? O Atlético foi assim, a América foi assim, e o próprio cara que trouxe o futebol para Belo Horizonte, chamado Vitor Serpa, por coincidência, ele traz o futebol, promove o primeiro campeonato e morre 6 meses depois, no Rio de Janeiro, né? Então, eles eram da classe média alta. Então, você não tem acesso ao negro no futebol. E aí, quando começam os primeiros relatos de negro de um futebol, você vai achar também, além do Carregal, né? Você vai achar no Rio de Janeiro o Vasco. Por isso que, às vezes, eu não sei se vocês já viram, o Vasco joga com uma camisa preta, toda Sim, preta. sim. Tem aquilo até é um manifesto de um tricampeonato que teve no Rio de Janeiro. Não me lembro a data agora, porque foi quando os comerciantes portugueses começam a contratar jogadores de qualidade, independente da cor, para Uhum. ser funcionário deles, mas na verdade estavam jogando futebol para o time do Vasco, né? Então, eu vou até acender a luz aqui, peraí que a luz apagou aqui, Aí. porque senão meu bebê acorda. Aí o que acontece? Aí em Belo Horizonte, aí você começa os anos 20 ali, o palestra surge, né?
E uma das coisas que nós achamos, Edgar, você que é cruzeirense, a vida toda eu escutei que o Palestra, no seu estatuto, só falava que poderia julgar negros. Só italiano, isso é mentira. No primeiro estatuto fala que todos poderiam julgar, inclusive brasileiros, negros, qualquer pessoa. Legal. Você vê relato na história que isso mudou em 25, mas é mentira. Desde o primeiro estatuto já fala que todos podiam julgar. E ali nos anos 20, você tem uma coisa que surge no futebol chamada amadorismo marrom. O que é esse amadorismo marrom? Era um tipo de amadorismo que as empresas contratavam para jogar futebol e eles julgavam como se fossem funcionários dessas empresas. Eu vou citar, por exemplo, aqui o futebol mineiro. A prefeitura de Belo Horizonte contratava muitos jogadores para jogar no Atlético e no América e eles eram funcionários da prefeitura. Uhum. E não trabalhar para a prefeitura. Eles eram contratados para jogar futebol. O Cruzeiro, que era o Palestra na época, você tem, por exemplo, a Casas Falsi, que é uma casa de construção. O Falsi, que foi presidente do Cruzeiro, ele contratava pessoas para trabalhar acho que no depósito de construção dele, e depois jogavam futebol, né? Acho que foi o Bento, foi o primeiro jogador negro a jogar no Palestra. Então você tinha um amadorismo marrom, né? E como você tinha esse amadorismo, e o futebol não era profissional, o que você acontecia? Qual que era a forma de remunerar esses jogadores? Pelo jogo do bicho. Por isso que você tem a palavra, tá assim, ele recebeu o bicho. Isso já é desde o século passado, por conta disso. Porque o jogo do bicho é que mantinha esse jogador no amadorismo, né? E aí a gente chega na década de 30 e você já tem o profissionalismo no futebol, que aí é um outro passo. Mas não sei se deu para explicar mais ou menos essa ideia aí para vocês. Total. Fábio, pelo que eu tô vendo, cara, não sei, posso estar errado, eu quero ver, quero enxergar, né, o que você tem aí a nos dizer. Me parece que o futebol, desde o seu início, ele tem uma relação social, né, uma relação de construção social muito forte, né? Como que você enxerga a relação entre... a gente está falando aqui de termos, né, ou de temas que não se devem discutir, mas como é que você vê a relação de futebol e política? Porque, pelo que eu estou vendo, o papel transformador do futebol é desde o princípio, né? Esses relatos que você está dando aí pra gente, o Cruzeiro tem cento e quantos anos? 100 anos, né? Então, 101 anos. 101 anos. Então a gente está falando aí de um acontecimento que é de 100 anos atrás, né? Então a inserção de pessoas negras jogando, né? Como que você vê essa relação do futebol e a política? Eu vejo uma coisa que eu ia até falar isso com vocês, o seguinte: o Cruzeiro só existe porque teve o fim da abolição. Aí todo mundo passa assim, mas por quê? Porque com o fim da abolição, você tem um processo de trazer imigrantes europeus para cá, né? Com aquela política de eugenia, de purificação da pele e tudo mais. Se não tivesse isso, não teria o Cruzeiro, né? Então, até isso já começa o envolvimento político. E você vê uma interferência política muito grande no futebol nos anos 30. Ali começa a interferência política. Porque você passa a ter um governo populista, né? Que é o Vargas, né? E o Vargas enxerga no futebol como uma ferramenta mesmo de manipulação, né? Sim. A gente pode citar aí a Copa de 38, por exemplo. Eu até falei isso com alguns amigos historiadores, a gente já tem uma discussão meio complexa disso, mas o garoto propaganda do Vargas na Copa de 38 é o Diamante Negro, um jogador negro, né? E você tem um período aí pós-abolição ainda muito recente, né? E ele tenta exaltar essa figura de um negro diretamente no futebol. Sim. Então, assim, você vê que o Vargas ele tem uma interferência muito forte no futebol. E você tem um período de guerra, né? Que você não pode deixar de citar. Vários clubes acabaram, igual, por exemplo, Palestra Itália, você tinha o de São Paulo, de Minas e do Paraná. O Paraná acaba, né? E aqui você é obrigado a mudar de nome, de São Paulo você é obrigado a mudar de nome, né? Alguns clubes, igual, por exemplo, o Corinthians, ele sofreu perseguição. Existe um fato muito importante aí, que em 1941 você tem a mudança de um estatuto do desporto brasileiro, que na verdade tratava todo o esporte, né? E dentro desse decreto de 1941,
você proíbe, você tem algumas proibições de Vargas, né? A nacionalização do futebol e a proibição de estrangeiros no cargo de gerência. E tem um fator aí que durou até nos anos 70, foi a proibição da mulher jogar futebol. Você tem nesse decreto de 41. Se eu não me engano, é o artigo 52 desse decreto. Então, você tem envolvimento político diretamente no futebol, sabe? Sim. Você tem, por exemplo, a questão da guerra. A gente não tem Copa do Mundo pós 48, pós 38, a gente só vai ter uma Copa em 50, né? Então, você tem esse período aí longo sem Copa do Mundo. Então, assim, a política, ela está inserida diretamente no futebol. Isso é impossível de Separar. de sair. Uhum. E aí a gente chega nos anos 50, não, pode ir. Não, Eu comento depois. Pode falar. Dos anos 50, pode falar. Porque, pelo que eu tô vendo, a forma como você abordou, né, o mundo político intervindo diretamente no futebol e vendo nele um papel de um agente, né? Um agente de condução social e tal. Mas eu posso estar errado, né? Mas eu vejo o futebol como um agente, um agente de via de mão dupla, né? A gente tem a política tentando se apoderar do futebol e usando isso a seu favor, né? E que acaba sendo contra a sociedade, né? Acaba trazendo consequências para a sociedade. E a gente tem também a parte em que ninguém tem controle, que seria as causas que a torcida levanta, né? Que a massa, né? Porque o futebol é uma coisa tão louca que a gente tem um encontro, né, das esferas, né, de quem controla e toda a situação, e a gente tem a massa aqui que faz frente a isso. Você enxerga o futebol como um agente transformador, como é que eu posso dizer? Eu não vou usar o termo revolucionário, mas progressista, né, porque as torcidas, quando se levantam em torno de uma causa, os clubes acabam aderindo e isso acaba pressionando de outra forma, né? Você vê o futebol como essa via de mão dupla, como que você vê o futebol como uma construção positiva politicamente? Eu vou tentar. Pode falar. Eu quero complementar a pergunta aí, porque é o seguinte: tem uma galera que fala que futebol é alienação, né, e tal. E ele fala sobre a questão progressista, e tem um progressista que fala muito sobre essa questão da alienação, inclusive nos termos marxistas, né? Alienação política, econômica, filosófica e tal. E tem gente que fala que o futebol, né, é também um objeto de alienação, né? Inclusive, eles citam até a questão da Copa de 70, né, que foi o período mais sombrio da ditadura militar e tal, aquela coisa toda, mas o Brasil ganhou, entendeu? E estava rolando um milagre econômico, e, assim, se você for olhar, assim, aparentemente estava tudo certo. Mas aí eu quero que você pega a pergunta do Edgar e a minha pergunta aí, e faz um apanhado. Eu vou tentar raciocinar, eu vou tentar fazer uma linha de raciocínio aqui em cima de que vocês me falaram. A Copa de 50 foi a transformação do futebol brasileiro. Por que ela foi? Até então, antes da Copa, você não tinha... Claro, você tinha os torcedores de clube, igual sempre teve, mas a grande maioria maciça não torcia para times, torcia para jogadores. Uhum. Então, as pessoas iam no estádio para ver o Bebeto de Freitas, né? Elas iam no estádio para ver jogadores que eram ídolos deles, né? Então, você não tinha essa figura de um clube de coração. Então, e isso se transforma na Copa de 50, porque a Copa estava praticamente ganha, né? O Brasil precisava do empate para ganhar do Uruguai, né? E o Didia faz aquele gol em cima do Barbosa. E eu não sei se vocês já repararam, foi a última vez que o Brasil joga de branco. O Brasil nunca mais joga de branco. Eles... E por incrível que pareça, quando acabou a Copa, foram 3 jogadores negros foram culpados por essa coisa. O Barbosa, Bigode e o Juvenal. Foram 3 jogadores negros. E aí, meio que se criou assim, uma discussão sobre a simbologia nacional, o nacionalismo brasileiro depois dessa Copa. E fizeram um concurso, eu não lembro o nome da pessoa aqui, e um cara até do Rio Grande do Sul que ganha. E ele faz a cor amarela porque, na época, esse concurso queria que tivesse todas as cores da nação.
e a cor amarela ganhou. E depois que aceitaram a camisa amarela, se criou-se uma política desde os anos 50, e a gente vê isso no nosso dia a dia, que a camisa amarela ela tem que ter um símbolo de vingança, ela tem que ter um símbolo de ódio, ela tem que ter, porque o Brasil perde, você tem que criar o ódio contra o Uruguai. Então, se a gente for ver todas as manifestações políticas, todo mundo usa amarelo. Por quê? Porque o amarelo se criou uma simbologia nacional muito dessa questão mesmo, do ódio, da vingança e querer vingar de alguém. A gente vê na política hoje, hoje em dia, todo mundo, para fazer uma manifestação, vai sair de amarelo, né? E assim, a gente fica nessa discussão, amarelo ou ódio ao amarelo, né? O Collor, quando ele pediu teve as manifestações da juventude que era pintada, ele pediu para os brasileiros pró-Collor sair de verde, amarelo, se possível, camisa amarela, né? Então, desde essa época, você cria essa imagem de um nacionalismo com a cor amarela. E por incrível que pareça, a primeira Copa que o Brasil ganha está de azul, não está de amarelo. Então, você cria essa mística muito do que a simbologia do futebol verde e amarelo como uma forma de poder. Então, talvez seja por isso que em toda a Copa do Mundo parece que a gente esquece todos os problemas que o país existe, a gente veste a amarelinha e vão tocando em frente. Porque é um símbolo, é uma simbologia muito grande de esquecer dos problemas do dia a dia, né? Então, eu consigo enxergar por essa perspectiva que essa mística da camisa amarela em termos de seleções, principalmente Copa do Mundo, acaba sendo uma ferramenta até de manipulação de uma sociedade. E agora, voltando para o futebol, é uma coisa muito complexa que a gente não consegue entender. O Brasil, por exemplo, você teve raríssimos jogadores, por exemplo, que tiveram algum tipo de manifestação política. Talvez o Reinaldo, talvez até o Pelé, com medo de se posicionar por causa da ditadura. E ele nunca se manifestou assim diretamente, mas ele tem uma parte para mim que chama muita atenção, que se muda todo um conceito social a partir do momento que o negro ganha uma Copa do Mundo para o Brasil, né? Isso é de extrema importância. Subverte tudo, né? E você tem o Sócrates que se manifestou. Então, hoje em dia, a gente não vê o jogador brasileiro com essa perspectiva de talvez assim, pô, eu vou manifestar daquilo que eu estou descontente com o meu país. E isso é histórico. Infelizmente, talvez é uma coisa minha, eu faça relação desse sentimento pela camisa amarela, juntamente com medo mesmo do jogador se posicionar, de ser questionado, ser criticado. Porque assim, imagina só, você tem um jogador, grande jogador, vou colocar aqui o Richarlison, que talvez seja um jogador que manifesta um pouco nas redes sociais. Talvez uma partida que ele for ruim, o brasileiro desce o pau nele e nunca mais joga na seleção, entendeu? Então é uma discussão muito complexa isso. E para uma questão mercantil também, né? Às vezes a questão do contrato, do patrocinador, ele acaba sendo pressionado a não opinar. Isso. Não sei se eu respondi o que vocês queriam. Eu queria continuar a abordagem no sentido. Eu senti uma falta na questão de você ver a possibilidade de pautar-se políticas, né, a partir da torcida. Por exemplo, você tem agora aí no caso do Galo, teve uma questão de. Acontece questões de assédios contra a mulher e a torcida se levanta contra isso e não aceita, por exemplo, até o caso do Robinho, né, que foi acusado de estupro e acabou não fechando com o Galo porque, enfim, tem essa situação em aberto e a torcida se manifestou contrária. Como é que você vê essa força da torcida de se manifestar politicamente, cara, em alguns assuntos? Essa força existe? Ela é desorganizada? Ela tem uma organização? Ou ela é um fenômeno... Acho que praticamente zero. Zero? Eu acho que ela é praticamente zero. Você vai pegar talvez a torcida do Corinthians hoje, seja a única torcida que tem esse perfil, a Gaviões da Fiel. As demais não tem. Eu vou só citar um exemplo aqui. O futebol é estranho. O que eu acho? Opinião minha. Você tem a figura do Sócrates ali nas diretas já, né? Eu acho que aquilo foi uma questão muito que mexeu com o torcedor, né? A mobilização de um jogador diretamente com uma torcida. Então, eu acho que isso foi um fator primordial, talvez hoje, até uma questão cultural da torcida da Mancha, da Aviões da Fiel, em ter essa postura mais politizada. Mas a gente estava falando sobre a questão dos assédios, né, também, né? Eu falo que assim, todos os cantos, toda a torcida organizada é extremamente machista, né? Até hoje isso não muda.
E quando você vai fazer esse tipo de discussões dentro das torcidas organizadas, eles não aceitam, né? A torcida de Máfia Azul tem o apelido de Maria, a torcida do Atlético tem o apelido de gay, entendeu? Então, assim, parece que se torna-se uma coisa muito ruim isso para o futebol, né? E hoje a gente sabe que o futebol deveria ser para todos e ainda é um ambiente extremamente machista. Então, isso é uma questão cultural que vai demorar muito para mudar ainda, certo? Você não admitir que um jogador profissional seja gay, jogar futebol no seu time, isso existe. Basta ver o que o Richarlison sofreu no Atlético, entendeu? É, Então, é muito complexo isso aí no meio do futebol ainda, questão muito machista, ainda é muito forte. entendi. Só um adendo aqui, né? Na época do golpe da 2016 ali, a Gaviões da Fiel soltou um texto, né, que é digno de ser relembrado sempre, né, falando da situação política e do que estava acontecendo. Eu lembro que foi uma das poucas torcidas ali realmente que teve uma visão política sadia e madura, né? Eu participo de um grupo até de uma torcida do Cruzeiro, assim, não torcida organizada, né? Mas de grupos de torcedores que a gente discute muito isso, né? Chama HC21. A gente tem até HC21. nossa lá. Então a gente faz muitas discussões mesmo políticas nesse grupo mesmo, né? Igual teve o pessoal da Rasta agora, que eles foram para as tribos indígenas, levaram a camisa do Cruzeiro. Eles têm uma questão muito relação da questão mesmo das causas indígenas mesmo. Uma coisa até que assim, pô, mano, não tem nada a ver, mas os caras têm feito um trabalho desse e foram para Bahia fazer. Uhum. Legal, legal. Léo, você quer passar para aquela parte do... Sim. Olha, Fábio, bom, eu, como sociólogo, né, eu sempre estou preocupado, assim, estudando sobre a formação do pensamento social do povo brasileiro. E o futebol, ele tem origem britânica, né? Mas o brasileiro, ele colocou isso, assim, como o prato principal, né? E você acha que é possível, né, ampliar isso, essa questão da cultura, do futebol, é, como parte do brasileiro, mas você acha que é possível ampliar isso para outros esportes, né? No caso, assim, quais outros esportes que você vê que tem essa possibilidade, assim, né, além do futebol, né? Eu acho que o futebol está se acabando, né? Eu acho que aquele grande número maciço daquele menino negro que tinha o apelido de Pelezinho, que jogava no asfalto, já não vai ter mais, né? Eu acredito muito que as questões sociais que interferem muito aí, e Belo Horizonte não é um lugar que a gente pode falar muito, mas a gente vê um crescimento muito grande, por exemplo, no atletismo de corrida de rua. Sim. O que seria isso? Por quê? Porque o menino não precisa ter muito investimento, ele calça o tênis e vai correr, entendeu? A inserção numa modalidade de corrida de rua é muito maior. E se você for ver, o Brasil sempre tem uma tradição em Jogos Olímpicos nessas Verdade. corridas de longa distância, É né? verdade. Então, é um esporte hoje que é barato. Mas, por exemplo, outro dia eu estava reparando no voleibol. Se a maioria dos brasileiros são negros, por que a maioria no vôlei você não vê a maioria negro? Você não vê a maioria no tênis negro, você não vê no futebol, você não vê a maioria dos jogadores negros, né? Então você tem uma exclusão assim diretamente. O negro ele não tem acesso ao esporte. Isso aí é uma coisa fato, né? Aí você vai pegar um menino extraordinário, esse tem, porque esse aí vai porque a meritocracia faz com que ele seja um grande jogador. Mas a Uhum. grande maioria maciça não tem acesso ao esporte. Vou contar um caso para vocês aqui. Quando eu dei aula na Unicor, a gente escreveu um projeto chamado Descoberta de Talento nas Escolas. A gente ia mapear todos os meninos de 8 a 12 anos de idade que, através de fibras, ou através de alguns protocolos, de descobrir se o menino tem talento para qual esporte. Por exemplo, você tem um menino que ele vai crescer muito e ele tem fibra rápida, ele pode ser um jogador de vôlei, por exemplo, né? Um jogador. Então, assim, a gente ia mapear isso e entregar isso para a Prefeitura de Belo Horizonte, do governo Márcio Lacerda, e tinha um secretário de esporte chamado Fernando, né? Foi até o João Vitor Xavier que nos apresentou ele, né? E aí ele nos expulsou da sala dele. Foi extremamente desagradável, mal educado, grosso, falou assim, não quero saber disso não. E nunca mais demos continuidade nesse projeto. E depois a gente foi descobrir que esse cara, ele era diretor do Minas Tênis Clube. O Minas, por exemplo, ele não tem nenhum projeto social de inclusão de meninos de outras modalidades esportivas que não seja futebol.
Então, ali você já começa uma elitização do esporte. Então, o que o cara do Minas não queria? Ele não queria que tivesse concorrência, por exemplo. Concorrência, é. Então, assim, você vê que o esporte é muito elitizado ainda, entendeu? Então, você nunca vai ver um nadador negro, né? São coisas assim, que é inadmissível por questões sociais. Logo num país onde a maioria é negro. Cara, você me fala essas coisas, eu fico realmente até preocupado e triste, cara, com seus relatos aí, né? É um crime isso isso tinha que ser um crime contra, né, os cidadãos ali, porque a potencialidade do projeto de vocês para para construção mesmo de novos atletas era algo, né, imensurável. Não tem como a gente saber o que vocês iam potencializar daquilo ali, né, desse projeto que vocês entregaram para eles. Edgar, só fazer um comentário em cima disso, seguinte, a gente pode fazer uma análise social até disso, que o que aconteceu no início do século, no final do século XIX ali, questão mesmo de matar negros porque eram vagabundos e presos, tudo mais, a gente está passando pelo mesmo processo hoje. E olha que a gente tem mais de 100 anos de abolição. Pois é, cara. Porque hoje o jovem negro hoje, ele não vai ser um atleta, ele não vai ter oportunidade para ser atleta. Ele está na mira da polícia para tomar um tiro. Aham, você está me desconstruindo porque eu tinha uma impressão de que o esporte, de que as coisas estivessem construindo algo positivo, cara, e você está colocando isso em xeque para mim, assim, porque observando realmente, cara, a gente tem visto os relatos nos gramados, né, torcidas no Brasil fazendo ofensas racistas, né, depois de 100 anos, né, 100 anos que começou esse processo de inclusão dos atletas negros e parece que as pessoas estão perdendo a capacidade de raciocínio e começando dentro de um estádio de futebol com ofensas racistas, né? Cara, eu fico realmente preocupado, assim. Eu queria te fazer uma pergunta num outro sentido, mas você acha que como é que você vê a perspectiva do futuro aí em relação ao racismo no futebol? Alguma medida, você acha que precisa de alguma medida pública? Você acha que precisa de alguma medida dos clubes? Como que você vê, né, essa escalada? Eu sempre faço uma pergunta misturando o futebol com a política, porque com o atual governo a gente percebeu uma escalada também desse retrocesso no sentido do preconceito, do racismo, né? E acaba que eu acho que isso se espelha no futebol. Como que você vê a perspectiva de futuro disso? E o combate a essas ações racistas? Eu penso racismo de outras formas totalmente diferentes que a gente vive. Por exemplo, você chamar um cara de macaco, jogar um cara jogar uma banana para ele, eu acho que isso aí, as questões criminais resolvem. O meu medo é o racismo velado. Sim. É o que a gente não consegue chegar. Esse é que me assusta. Porque a gente vive um racismo aí escancarado que ninguém consegue ver. Igual é o que não permite que o negro se torne um atleta, né? Isso. Né? E vou te contar uma coisa que é até do brasileiro. Tenta ver quantas camisas 10 depois de Pelé nós tivemos negros. Uhum. Quantos goleiros negros que a gente teve depois do Barbosa na seleção brasileira? A gente teve o Dida, né? O Dida foi o primeiro depois. Né? O Barbosa, 50. Por quê? Goleiro é uma posição de confiança. O negro é uma coisa que você não confia, né? Seu camisa 10 é o principal jogador de confiança. Você vê que os clubes não têm um camisa 10 negro, né? E por incrível que pareça, eu não sei se vocês já perceberam isso, se vocês forem no estádio assistir um jogo e você vê um rapaz negro não jogando tão bem, ele é muito mais fácil de ser vaiado que um jogador branco. É verdade. Né? Então, isso são referências assim, de um racismo estrutural que a gente carrega na sociedade. E isso não muda, né? Isso aí já era para a gente estar discutindo. E quando você traz essa discussão para a gente discutir isso, a pessoa fala, isso é mimimi, não existe isso não é racismo,
É muito complicado isso, né? Quando eu comecei lá no futebol, quando eu formei, que foi em 2009, eu trabalhei com um rapaz que falava com o seguinte: jogador de cabelo grande negro tem que raspar a cabeça, porque senão ele vira referência até para o torcedor vaiar. Aham. Você vê como que isso existia, né? E era um treinador negro falando isso para mim, né? Então, assim, é assustador quando ele fala isso. Cara, a gente está falando aí do futebol, mas a gente tem visto que tem muitos atletas, né? Você falou aí do atletismo, que o atletismo tem se tornado, né, uma, como é que eu posso dizer, alternativa, né, para essas pessoas que não estão conseguindo acesso ao esporte, ao futebol, oportunidade. E quando eu digo isso, eu digo numa questão geral, né? Porque o pobre, né? Seja ele branco, negro e tal, ele não está conseguindo mais acesso ao futebol, pelo que eu percebi, né? Os campos estão acabando, tá virando a escolinha, tá virando um futebol de elite, tipo tênis, né? E então, quando eu digo isso, eu digo no sentido geral. Essas alternativas do esporte, como o atletismo, tem um exemplo, por exemplo, que era uma pessoa extremamente vencedora, que é o Paulo André, que acabou se tornando uma celebridade porque virou um Big Brother, né? Como que você enxerga esses esportes alternativos, né? As empresas não estão atentas a essas alternativas do esporte, né? E por que essas pessoas não são vistas como heróis para a gente, como o futebol é visto, como um atleta do futebol é visto? É pelo investimento, pela construção social, é pelo preconceito mesmo? Como é que você... Quer ver uma coisa? Vocês conheciam tênis antes do Guga? Aí você para e pensa. Você tem o primeiro fator aí, a mídia. Você acordava todo domingo de manhã, você tinha o jogo do Guga disputando uma final. Então, quando você começa a ter uma exceção da mídia, você já começa a mudar isso. Você vai ver que competições igual, por exemplo, de atletismo, você não vê na televisão. Você não vê competição de atletismo. Então, assim, quando você tira a mídia desses tipos de trabalho, você começa a tirar o patrocínio e fica muito mais difícil, né? E é uma coisa que eu aprendi até com o pessoal do FMG, com um grande amigo lá, o Zang, que foi um que ajudou nesse projeto. Para um país se tornar-se medalhista, é muito melhor investir no esporte individual do que no esporte coletivo. Coletivo. Porque o individual, por exemplo, o atletismo pode trazer 10, 15 medalhas, coisa que o futebol traz uma só. Então, assim, por que não tem investimento nesses outros esportes? E aí eu paro e penso também, será que aquele menino que era bom de bola no futebol, ele também não poderia ser um excelente atleta no atletismo? Por que ele não tem oportunidade? Então, essa discussão até de políticas públicas mesmo, de descoberta do talento, de dar oportunidade para o talento, isso não é feito, né? Eu fico imaginando o seguinte, você falou do Paulo André. Imagina se eu acho um Paulo André dentro da favela da Pedreira, Padre Lopes, hoje. E esse menino vira um atleta olímpico. Eu estou falando do Paulo André como atleta, não como Big Brother. Sim, Mas sim. ele como atleta olímpico, um cara que disputou medalha e tudo mais, quando ele chega na favela, talvez aquela criança que talvez poderia ir para o tráfico, talvez pegue o Paulo André como referência para ele ser um atleta. E isso a gente não tem mais, né? Eu nasci numa favela onde eu tive 2 meninos que viraram atletas profissionais, um do Corinthians e outro do Cruzeiro, que depois jogou no Japão, jogou na Coreia, jogou em Portugal. Todos os dois tiveram uma carreira até boa, né? O Christian teve uma carreira melhor, que jogou no Fenerbahçe, Corinthians e Flamengo. Então, assim, eu morava na favela, e pra gente a referência era esses meninos, não era o cara que mexia com o contrato. Hoje você não vê isso nas favelas mais. Então, quando você fala de política pública dos esportes, eu acho que deveria ser tudo. E aí eu vou citar um outro exemplo, por exemplo. Quantas escolinhas de tênis hoje faz processo de seleção de atletas hoje? 0. Quantos de basquete faz? 0. Voleibol faz 0. Então, esses esportes, eles não têm esse interesse de fazer um processo seletivo na periferia, né? Eu vou citar só um outro caso aqui, que é clássico na minha vida. A primeira escola que eu trabalhei foi em Ribeirão das Neves. Eu tinha uma menina extremamente talentosa para ginástica artística. Eu bati o olho e falei assim, essa menina tem um talento. Essa menina te pendurava em qualquer lugar com 11, 12 anos de idade. Eu fui fazer um teste no Minas, ela foi reprovada e tudo tende a crer foi porque ela morava em Ribeirão das
Neves, entendeu? Ah, Porque assim, ela passou todos os testes perfeitos, aí o cara perguntou onde é que ela morava, eu falei, aí ele falou assim, infelizmente, não passou, entendeu? Isso foi uma coisa que me deixou extremamente triste, né? Talvez poderia ser uma menina que poderia mudar a realidade até da família dela. é. É, é, Fábio, e como é que você enxerga, como que a gente pode começar mudando um pouco essa triste realidade, né? Por exemplo, que ações que você acha que a gente poderia tomar no campo dos esportes, ou seja, da educação, ações governamentais, ou até mesmo do terceiro setor? Como é que você enxerga eu fico pensando, né, esse projeto de você descobrir os atletas que você levou para a prefeitura, se isso tivesse sido levado para frente, né, às vezes medalhistas poderiam ter saído dali, e aí a gente precisa também do incentivo das empresas, né? A gente precisa da cobertura da mídia, né? Para dar visibilidade e trazer dinheiro para essa realidade do esporte, né? Acaba que o dinheiro fica muito centralizado em outros esportes. Como que você vê o agente de mudança? Tem que ser uma política público-privada? Tem que ser algo do terceiro setor somente? Ou aquele projeto americano, né, dos atletas nas faculdades? Qual que é o panorama ideal para a gente mudar essa realidade? Olha, eu primeiro vou te falar que a gente precisa mudar na sociedade, né? E a gente tem Sim. uma sociedade que a elite controla, isso é histórico, não é da agora, né? E essa sociedade que está na elite, ela acha que o imposto que ela paga é para o pobre, mas na verdade é o contrário, é o pobre que paga imposto para o rico, né? Porque se você for lá comprar um leite no Verde Mar e outro no BH, lá na favela, o imposto é O o imposto é mesmo. o Então, mesmo. quando você vai discutir negócio de imposto, você vai falar que o pobre que paga para o rico, né? E se criou-se essa onda, assim, que o rico não quer investir em nada para o pobre, né? Isso, principalmente nos últimos 4 anos, a gente vê que é uma discussão, não falo nem de governo federal, mas uma questão mesmo de sociedade, né? A gente tem um partido aí, eu não sei se eu posso falar, né? Mas é um partido extremamente da elite, que ele propaga isso aí como uma discussão liberal, que o cara que é o atleta lá da periferia, ele não vira atleta porque ele não quer, que é Uhum, aquela discussão mais idiota possível, né? uhum, Então, assim, essa elite, ela se julga, e ela que controla o Brasil, deixa isso bem claro, né? Eu acho que é difícil você ter alguém da nossa política que vai desconstruir essa ideia da elite, mas é a elite que manda no Brasil. Então, para ela acha que ela pagar imposto para um menino de periferia virar atleta é um absurdo. E você tem governos que compram essa ideia. Hoje no Brasil se compra essa ideia. Não falo nem no esporte, basta ver na cultura, né? Lei Rouanet, quanto que foi atacada aí diretamente, e os imbecis nem sabem, às vezes, o significado da lei, né? Então, se você não tiver leis de incentivo em cima disso, a coisa não funciona. E assim, a cada ano que passa, a gente tem degradado mais as leis de incentivo, né? No esporte, na cultura. Então, isso vai se excluindo dessas pessoas. E aí, nessa classe eliticista nossa, é muito mais fácil a polícia dar um tiro na cara de um preto pobre favelado do que talvez você gastar dinheiro do imposto dele para o cara virar um atleta, né? Isso é uma questão social. Eu acho que o que tem que mudar é nossa sociedade, né? E o que eu não consigo entender é o seguinte, onde a maioria é pobre, a maioria é de classe média para classe média baixa, aceita essas coisas muito calado, né? Então, de um pequeno grupo que controla todo um país. E eu até falo o seguinte, a classe média nossa, ela parece uma barata tonta, né? Ela critica o pobre e fala que quer ser igual o rico, sendo que o rico é que está ferrando com ela. exatamente. Então, Exatamente. eu penso que, assim, para a gente ter uma discussão sobre formação, sobre oportunidade, você precisa de ter leis de incentivo, né? Porque as empresas, elas não vão, elas bancam através da lei de incentivo, e a gente tem, e não existe política pública hoje que faz isso, porque, segundo essa política liberal aí, cada um por si, Deus contra todos, né? É. Cara, você trouxe um banho de realidade aqui pra gente, viu? E eu espero que, de verdade, esse seja só um primeiro contato nosso, porque as informações que você trouxe pra gente aqui são de extrema relevância. A gente está buscando fazer uma ponte, né, entre grupos sociais distintos e pessoas, enfim, você não faz ideia, assim,
o perfil de pessoas que escutam o nosso podcast, né, é muito variado, realmente. Então, cara, vocês estão ouvindo isso, o relato do Fábio é muito importante pra gente. Fábio, nosso tempo está batendo na trave agora, e eu já pego a oportunidade de fazer um novo convite em algum próximo momento, para você falar mais um pouco da questão do racismo no futebol. Eu acho que, mais do que futebol, a gente falou aqui mais de sociedade, né? Então a gente vê o tanto que o futebol é um espelho dessa sociedade, né? E na verdade eu enxergava o futebol como um agente transformador da sociedade, e pelo que eu estou vendo, a gente não tem essa força no futebol como eu imaginei, né? Então... Deixa eu só dar um pitaco aí, que é até um chutômetro meu, que talvez seja até verdade. Sabe quando a gente começa a ter uma discussão de futebol como uma exceção social? Quando a gente tem o primeiro negro que ganha uma Copa do Mundo para o Brasil. Às vezes o Pelé é muito detonado, né? Por não se posicionar, né? Pela vida dele fora do futebol, mas a gente começa a mudar uma ideia de conceito de futebol nos anos 60, anos 70, né? 58, né? Quando ele ganha a Copa. Por quê? Porque todo menino negro que nascia na favela era o Pelézinho. Então você começa a mudar isso como referência. Então aí você fala assim, olha, se surgir um Pelé, a gente pode achar outro Pelé. Então, isso se criou um conceito. Eu falo isso porque eu sou dos anos 80, eu me lembro que na minha rua tinha um Pelézinho, entendeu? E isso mudou, hoje não existe mais esse jogador negro da periferia como a referência de um grande jogador. Então, assim, é uma questão mesmo de uma visão de que eu acho que a gente passa por um período dos anos 70 e 80, muito que essa questão mesmo do futebol como que os jogadores de periferia participavam e tinham oportunidade, e a gente entra nos anos 2000, e de 2010 para cá, essa mudança completamente do futebol elite, né? E eu acho até que um dos fatores, além de vários, a Copa do Mundo aqui trouxe isso também, a questão da elitização do futebol. Dos estádios, né? Houve uma elitização até dos estádios, acesso ao estádio, né? Como é que é, Léo? Não tem mais a geral, né? A geral acabou, e, enfim, aquela geral clássica do Maracanã, né? Que era um retrato do Brasil, né, cara? Isso aí a gente tem agora na parte da geral os ingressos mais caros, né? Quer ver uma coisa que ninguém percebe? Aí não vou falar de agora, vou te falar de 20, 30 anos atrás, falando da geral. Qual é o único lugar no Brasil onde o pobre, banguelo, favelado consegue abraçar um cara da elite? No estádio de futebol. É verdade. Era na geral, exatamente. Você abraça quem que você não conhece, o primeiro cara que você vê, você abraça e comemora o gol. Então ali não existe a discussão da pobreza e a riqueza, existe comemoração do gol. E isso acabou, porque hoje não existe mais isso. Foi uma derrota, né? Isso foi uma derrota. E a gente falou isso naquela época, mas enfim, a força, enfim, a fé e a esperança a gente sempre tem, a gente sempre vai... esse podcast é sobre isso, é sobre subverter esse tipo de pensamento e essa construção. Eu só queria fazer mais um complemento sobre o negócio dos estádios, para não ficar longo. Eu acho um absurdo hoje o Atlético, por exemplo, construir estádio, né? E eu acho um absurdo o Cruzeiro discutir em construir estádio. O Cruzeiro Atlético está administrando eu também sou porque o patrimônio é um patrimônio do povo, aquilo foi construído com dinheiro público, aquilo foi o governo do Estado, aquilo é do povo, aquilo deveria ser nosso. Então, e atende totalmente a demanda, né? Atende completamente. Exatamente. Não precisa de romantismo, não tem meu estádio. Podia até estar Minas Arena lá administrando, em consciência de Cruzeiro e Atlético, e o estádio ser dos dois. Exato. E hoje o que está acontecendo? O Atlético vai construir o estádio, não sei se o Cruzeiro vai construir no futuro, e ali vai virar um elefante branco. Exato. Vai ficar tendo só show. Pelo menos, quem sabe não começa com políticas ali em torno do Mineirão, que está tendo muito esporte, né? Que não seja algo elitista, que comece alguma coisa ali. Fica a dica para o pessoal fazer, enfim, ações ali. Só mais uma coisa lá do Mineirão para comentar, só para não ficar longo. O estádio chama Estádio Magalhães Pinto. Era o governador da época que apoiava a ditadura militar. Eu não sei por que até hoje não foi mudado o nome dele. Isso é pesado. Os ídolos do Cruzeiro e do Atlético, por que não pegou um ídolo dos dois clubes para dar o nome ao estádio, né? Reinaldo, estádio Reinaldo, estádio Ronaldo Fenômeno.
Enfim, Pois é. cara, nosso tempo realmente chegou lá. Fábio, cara, sensacional, sensacional te conhecer, sensacional ouvir o que você tem a dizer. Pode ter certeza que essas palavras vão ecoar por muitos lugares, que você continue sendo essa referência na história do futebol, na história do esporte, que você possa ter uma trajetória de fé, esperança e construção. Conte com a gente no que você precisar. Acho que a única coisa é te parabenizar, né? Quem sou eu para parabenizar alguém? Mas, cara, eu fico muito orgulhoso de te entrevistar, fico muito feliz em te conhecer e, de verdade, desejo que você continue acreditando nessas mudanças e nessa chance da gente construir um mundo melhor, né? Vou falar um mundo porque a gente começa por aqui, mas a gente vai sempre pensar da maior forma. Cara, eu queria te fazer uma pergunta final, né? Deixar aberto para você fazer suas considerações finais. E a pergunta seria se você pudesse voltar no tempo, em tudo isso que você viveu, em todos esses projetos que você contou pra gente, as oportunidades que você teve, qual conselho que você daria, né, para o Fábio que levou o projeto lá na prefeitura? Qual conselho que você daria para o Fábio que, enfim, que viu inúmeras situações dessa sociedade que a gente tem? Velho, se desistir é tudo que eles querem. Então, não desistir jamais, né? Então, eu penso assim, talvez hoje eu não tenha o mesmo pique de 20 anos atrás, mas eu, como professor, eu tento incentivar essa nova juventude a insistir, a persistir, a dar morro em ponta de faca, porque é só assim que a gente muda, né? Eu ainda tenho esperança ainda de mudar, porque o dia e a escola pública, para mim, é o maior local hoje de transformação de uma sociedade. E se eu não acreditar nisso, eu peço demissão amanhã e vou trabalhar com outra coisa. Então, a partir do momento que eu sou Excelente, professor de escola pública, eu tenho que acreditar sempre. excelente, excelente. Léo, quer terminar de entrevistar aí o Fábio? Eu vou fazer só um comentário, né? Assim, né? Bom, eu sabia que ia ser bom, eu já sabia, tinha certeza que ia ser massa. Muito obrigado, né? Acho legal o seu trampo com o podcast lá do Memórias de um Gigante. Eu não sou cruzeirense, né? Eu sou 13 é galo, mas assim, eu admiro muito, não sou desse pessoal que fica assim, tem a rivalidade, mas não é essa coisa assim de ódio, né, cara? E eu acho assim que o futebol mineiro ele tem que ser valorizado, sim. E a questão assim, acho que tem muita coisa ainda para ser falado, né? Muito a ser dito, né? A gente quer a sua presença aí numa próxima vez. E muito obrigado. Bom, o que você diz aí para finalizar aí para os nossos ouvintes, né? Manda aí. Uai, o que eu posso falar é o seguinte, talvez a maior paixão que a gente tem mesmo é o futebol. É por isso que a gente está discutindo aqui, que a gente tem que ser cada vez mais apaixonado mesmo, né? Às vezes eu pergunto a algumas pessoas chegam perto de mim e falam assim, pô, mas o Cruzeiro tá ruim, você não vou desistir. Porque o futebol, ele não tem só 90 minutos. O futebol, ele tem muito mais coisas além de 90 minutos. Eu falo que 90 minutos é a cereja do bolo. Por trás daquilo há todo um sistema, aquela doninha que vende a pipoquinha no dia do jogo, É ao cara que verdade. trabalha na bilheteria, ao esporte como uma indústria que emprega pessoas. Ao tropeiro do Gente que Mineirão, né? Justamente. Então, o futebol, ele não é só os 90 minutos, ele é meio de vida de várias pessoas. Então, quando a gente fala se acabar com o futebol, a gente não está acabando com o futebol de 90 minutos. A gente acaba até com famílias, com empregos e tudo mais, entendeu? Então, eu falo o seguinte, a gente tem que continuar sempre apaixonado pelo futebol, porque ele tem uma grande importância dentro da nossa história. Massa, massa. Beleza, Fábio. Muito obrigado, Beleza? viu? A gente Pode se encontra. convidar sempre que, se for o dia que vocês convidar, nós estamos dentro. Cara, como é que é, Léo?
Amanhã eu acho que eu vejo o Fábio. Legal. Ô, Fábio, a próxima vez vai ser aqui, ó. E a gente vai tomar um café e vai falar muito mais desse conhecimento que você tem, porque não é à toa que você é um professor, cara. Eu dou aula de música, dei aula de música, tenho o ensino como umas metas de vida e, cara, você e o Léo, vocês são professores, vocês são, assim, exemplo e, cara, vocês têm minha admiração de um jeito que vocês não fazem ideia. Então, poder aprender com vocês, a visão que vocês têm de mundo é enriquecedor e muito nobre, cara. Então, muito obrigado. Muito obrigado por vocês, né, na dedicação que vocês têm aí com os nossos meninos. E, cara, tamo junto, nós vamos ainda fazer muita coisa, muita entrevista, trazer muita informação, muito conhecimento. Galera, vocês que ouviram o podcast, se alguma coisa tocou aqui vocês e vocês estão interessados em, né, saber mais, pode mandar mensagem, a gente vai colocar aqui, né, os links aqui embaixo para vocês entrarem em contato com a gente, com o Fábio, com quem quiser. E que essa conversa com o Fábio tenha sido uma fagulha, né, para despertar em vocês o raciocínio crítico e para a gente enxergar, né, o momento em que estamos como sociedade e a partir disso traçar para onde a gente vai, né, a gente não deixar na mão dos outros, porque se a gente deixar na mão dos outros, a gente não vai a lugar nenhum. Fábio, muito obrigado. Quer dizer mais alguma coisa para a gente fechar? Não, só agradecer mesmo o convite e se tiver os próximos, pode chamar que a gente está aqui. Beleza, cara. Eu acredito que é com essa discussão mesmo que a gente faz mudança, entendeu? A gente não pode omitir isso para a gente. Então vamos que vamos. Pessoal, muito obrigado. Léo, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Vocês podem ver que a gente está gravando à noite hoje. Aí, ó, foi uma edição especial. Então, boa noite para todo mundo. Se você vê de manhã, bom dia. Compartilhe. Clica lá no sininho, a gente vai trazendo muita gente massa para a gente bater papo. No nível aí do Fábio, ó, conversa excelente, conversa de qualidade. Então, até a próxima. Leozeira, quer deixar alguma consideração? Não, a gente vai trazer uma jovem atleta aí, né? Mais pra frente. É isso aí, galera. Um abraço. Um abraço, pessoal. Valeu, Fábio. Alô.